Saúde os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5. Falei 6, falei errado, 5. Amém? Diz assim a palavra de Deus: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, e pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer ser oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Vamos orar, feche seus olhos comigo. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra lida e lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Pai, nós pedimos que esteja conosco, nos dando o entendimento necessário, a ação do seu Santo Espírito, para que possamos ser instruídos na tua palavra segundo o teu querer. O Senhor esteja conosco, nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. A nossa proposta desse final de semana é pensarmos e falarmos a respeito de evangelismo. No que consiste a pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. A primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos, é o tema de nossa manhã hoje, é sobre a nossa obrigação de pregar o Evangelho. E colocar bem nesses termos, nós passamos muito tempo e a igreja ela tem perdido alguns dos seus focos principais. A igreja ela tem como uma das suas principais obrigações a pregação do Evangelho. O grande problema é que ou nós terceirizamos ou nós profissionalizamos a pregação do Evangelho. Nós muitas vezes temos transferido essa responsabilidade da pregação para outros, e com o passar do tempo a igreja ela começou a assumir um corpo quase institucional, como um clube, né? Como um lugar onde as pessoas se reúnem. Nós temos aí muitas sociedades na nossa cultura, na nossa convivência, que vivem de fazer algo, de ajudar as pessoas, vamos dizer assim. Há clubes aí, há grupos e organizações que têm o seu fim de dar auxílio, ajudar os necessitados. Existem grupos reunidos, ditos religiosos, que vivem na prática da piedade, de dar esmola, de ajudar os necessitados, de entregar cestas básicas, esse tipo de coisa. E muitas vezes nós temos tomado esse mesmo rumo e perdido a raiz central do Evangelho de Jesus Cristo. A grande questão é que, com o passar dos anos, a igreja ela foi perdendo a noção do que é evangelizar isso. E eu me lembro que na infância, na igreja, eu sofria muito com isso. Porque nós estávamos ali, era naquele tempo que a igreja saía muito na rua, e isso virou um estigma, virou um modus operandi. Você pegar toda a igreja, pegar um domingo de tarde, sair na rua, vamos distribuir folhetos. Naquele tempo as pessoas ainda liam alguma coisa que você entregava. Hoje em dia ninguém lê mais nada. A gente sabe que hoje em dia a gente vai acompanhando, a interpretação de texto no nosso país está terrível. Então você entrega uma coisa para a pessoa ler que tem mais de 4 linhas, ela não vai conseguir compreender quase nada. Às vezes os avisos que a gente coloca, a gente não consegue compreender direito, as pessoas não têm noção. A gente vê isso constantemente na televisão, nos noticiários, as coisas são faladas assim, as pessoas não entendem, de repente passa. Nós vivemos um tempo em que a velocidade ela é muito grande. São vídeos de 30 segundos do celular que são rolados o tempo todo. Ninguém tem paciência para assistir alguma coisa que passa de 1 minuto. Ninguém tem paciência para ler uma postagem que tem mais de um parágrafo.
E imagina nós entregarmos um folheto que vem falar sobre o Evangelho, muito bem escrito, bonito, mas com a linguagem que hoje a sociedade, as crianças, os adolescentes, jovens de hoje, eles não conseguem mais absorver. Mas esse modus operandi ele ficou na igreja. Só que ele tem um grande problema, e eu consegui identificar isso já na transição da adolescência para a juventude. A gente saía, entregava os folhetos, né? Eu me lembro que naquele tempo tínhamos o CP, assim, eu fui presidente do CP, quando era pequeno. E aí entregava nas mãos das crianças, e a gente saía na rua, assim, cada um com um óleozinho de folhetos, e a gente entregava para todo mundo, o negócio era entregar e voltar com as mãos vazias. Ó, eu fiz alguma coisa. Beleza, crianças, adolescentes, jovens e adultos. E eu fui confrontado com isso já pastoreando no começo do ministério, lá na Bahia, quando a gente saiu para distribuir aquelas biblinhas. Você já viu aquelas mini-bíblias pequenininhas? Um material muito bom. Eu considero que é o futuro do que nós fazíamos, né? Não dá mais para usar aqueles pequenininhos. A biblinha já é algo muito mais importante, mas também é algo mais valioso e dispendioso. E de repente o irmão lá pegou, eu explicando em parte que nós vamos falar de hoje para amanhã aqui, e ele pegou uma porção nas mãos e saiu no meio da rua e saiu assim, ó, toma, já acabou aqui, me dá mais. Eu entendi que a igreja, ela chegou num ponto que ela não sabe o que é pregar o Evangelho, porque constantemente, em liderança, a gente é cobrado, as pessoas, a igreja não está fazendo evangelismo, só que na mente das pessoas, evangelismo é eu sair na rua para distribuir folheto no dia. E eu distribuir folheto não é evangelismo. É uma forma de eu pregar a palavra de Deus, é uma forma de eu espalhar a palavra de Deus, mas não é evangelismo. É um trabalho que era feito antes dos missionários, do Simon, do Blackwater chegar aqui no Brasil. Tinha um trabalho de alguns homens que eram chamados de compoutores. O que era um compoutor? Compoutor era um vendedor de Bíblia. Esses homens, eles recebiam Bíblias traduzidas que vinham ali na Sociedade Bíblica Britânica, porque ainda não existia a Sociedade Bíblica Brasileira, e eles vendiam essas Bíblias, preços razoáveis, para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Naquele tempo não se tinha acesso à Bíblia, as paróquias elas vendiam quando muito, o que se chama de História Bíblica, né, que é um livro mais ilustrado, que nos relata os historiadores. A igreja não dava acesso. Então o que é que se fazia? As pessoas saíam vendendo as Bíblias para as pessoas que você tem a Bíblia, já leu a Bíblia, e eles faziam esse trabalho, era um pré-evangelismo, eles entregavam a literatura. E quando os missionários chegam depois, muitas vezes eles alcançavam lugares, fazendas, vilarejos, e quando eles iam pregar, eles encontravam pessoas com o coração aberto. Por quê? Porque a Bíblia já tinha chegado ali antes. Eles já tinham começado a ler, só que eles liam e não conseguiam compreender o que liam, e nos remete lá para o livro de Atos, quando Filipe prega para o grupo, e ele pergunta para aquele homem: você entende o que você está lendo? Então era uma preparação para o evangelismo. Só que com o passar dos anos, entre os anos 80 e os anos 2000, a gente ainda ficou preso na ideia de que evangelizar é eu entregar folheto. E entregar folheto não é evangelizar. Quantas vezes nós ficamos presos a achar que evangelizar eu falar para alguém aleatoriamente: Jesus te ama. Mas nós perdemos a noção da mensagem que nós precisamos entregar. Nós vamos ver futuramente, já dando um pouco spoiler, que tem um método bem simples. Eu não uso exatamente ele, porque eu tenho uma abordagem um pouco diferente, mas é básico, porque muitas vezes a gente fala sobre evangelismo e os irmãos falam: mas eu não sei fazer, eu não sei falar, como é que eu vou conversar com alguém? Eu não tenho aptidão para isso, eu sou muito tímido, eu não sei conversar, quando chega nesse assunto trava, não sai nada. Então tem um método muito simples que o pessoal usa. Começou no algo chamado evangelismo exclusivo, que ele faz assim, usando os dedos das mãos para decorar uma sequência lógica. Mas essa sequência lógica é uma sequência bem simples, que eu vou só exemplificar aqui. Não se preocupe agora, né? Nós vamos tratar disso amanhã à noite, né? Segunda-feira à noite. Eu vou falar desse método em detalhes para você anotar, para você decorar, para se preparar para poder falar para alguém. Ele é bem simples. Ele fala assim: ó, a salvação é de graça, né? Então eu não mereço e eu não posso comprar. Então ele é ganhado. Primeiro, e aí vem, o ser humano é pecador, né? Nós somos pecadores. E por
então estou perdido. Deus, Ele é santo e Ele não pode ser conivente com o pecado. Deus ele não vai simplesmente dizer, vamos esquecer tudo que você fez. Não, o pecado está aí e a palavra diz que aquele que pecar, esse morrerá. Mas, como nós somos pecadores, não podemos merecer, e Deus é justo, Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para pagar o preço pelos nossos pecados e nos resgatar das trevas, para que nós fôssemos salvos. Então, basicamente, quando a gente fala de evangelizar, você tem que entregar a mensagem que há pecado, há um Deus justo, perdoador, mas que precisa que nós aceitemos o sacrifício do seu Filho, para que nossos pecados eles possam ser perdoados. A mensagem ela tem que trazer, evangelizar é falar que Cristo salva. Mas falar que Cristo salva não é só chegar para uma pessoa e dizer, Cristo salva. E ele vai perguntar, mas eu preciso ser salvo de quê? Eu não tenho problema nenhum, eu sou uma pessoa boa, eu não bebo, eu não fumo, eu não falo mal dos outros, eu não roubo ninguém, né? Eu até dou esmola para necessitado ali de vez em quando, eu sou uma pessoa boa, eu vou entrar no céu. O tanto de gente que pensa desse jeito, vai bater com a cara na porta do céu, né? E no popular, o pessoal já pensa no céu o quê? Tem um portão grande e São Pedro lá, porque a linguagem popular é que São Pedro vai falar de porteiro do céu. Tanta coisa que Pedro tem para fazer, vai estar lá na porta do céu. Mas o pessoal pensa que vai chegar lá, aí São Pedro vai dizer, você não pode entrar aqui. Tem uma música do Estênio Márcio, eu acho muito linda, que ela chama O Sonho. E ele descreve a seguinte história, diz que ele, um dia estava dormindo e sonhou. Não importa onde nem porquê, né? Ele diz isso também. É um sonho. E ele vai chegando no céu e aqueles grandes portões celestiais estão lá, né? E aí tem um anjo lá na entrada, um anjo, e quando ele vai chegando perto do anjo, opa, para lá, o que é que você quer aqui? Não, eu quero entrar. Ele fala, não, mas não é assim não, peraí, deixa eu ver aqui. Aí pegou o nome, aí pegou o livro, aí encontrou o nome dele no livro. É você esse aqui? Sou. E aí começa a ver a lista do pecado, você fez isso aqui tudo, ele falou, fiz. Como é que você tem a cara de pau de querer entrar aqui com essa lista aqui? Não, você não pode entrar. Aí disse que ele falou, não, procura lá naquele outro livro. Aí disse que vem um outro livro, representando o livro da vida. E aí ele encontra lá no livro e passa a lista, tem a lista de pecados, mas diz que embaixo na letra do Estênio Márcio, embaixo com tinta vermelha estava escrito perdoado. E aí na canção diz, imediatamente, automaticamente os portões se abriram e ele termina com a frase, hoje eu quero ver o meu Salvador. A questão da entrada no céu não é o que eu faço, porque a minha lista sempre vai ter mais pecados, não há o que fazer sobre isso. Mas a questão é quem recebe a inscrição de perdoado. E quem perdoa é Cristo. Né? Só que quando eu vou evangelizar alguém, eu preciso dar consciência à pessoa que a pessoa é pecador. Se eu não mostro por que ela está errada, como é que ela vai saber que precisa ser corrigida, que ela precisa de salvação? Se eu não mostro que há um caminho de perdição, como é que eu vou apresentar um caminho de salvação? E hoje é tabu você falar sobre condenação. As pessoas ficam, porque esses crentes ficam dizendo para a gente que a gente vai para o inferno. Vários erros foram cometidos ao longo do tempo. O problema é que a gente tem que corrigir um erro em cima do outro erro. Né? Porque o grande problema é que chegou um pessoal que ficava apontando o dedo para os outros, dizendo, você é pecador, você vai para o inferno, você vai para o inferno. E esse tipo de discurso afastou as pessoas. E aí na linguagem popular, eu me lembro de um senhor que dizia assim, enquanto a gente está apontando o dedo para alguém, tem 3 dedos apontando de volta para nós. Então enquanto a gente, você vai para o inferno, tem 3 dedos apontando para nós de volta. Só que invertemos isso, ao invés de corrigir, nós fomos para o erro do outro lado e dizemos, agora não falamos mais inferno. Mas a grande questão não é apontar para as pessoas e dizer, você vai para o inferno. A questão é dizer, o caminho que você tem ido leva para o inferno. Se você está dentro, você vai chegar aonde? Porque a mensagem é, saia desse caminho. Então a gente está usando como uma advertência, como uma placa. Né? Já viu na rodovia? Tem as placas. Né?
As placas, elas vão nos advertir do que acontece na frente. Não tem aquelas placas assim com a borda vermelhinha, né, que fica 80 km por hora. Essas placas aí que tirar a carteira, né? Ela diz o quê? Ela quer dizer que é a velocidade determinada para vir. Então você tem que obedecê-la, é uma ordem. Mas tem umas que são assim, parecendo um losango, né? Geralmente são amarelinhas, que elas dão indicação. Então você olha assim, tem uma seta assim. Então você sabe, tem curva à esquerda, quem tira a carteira aí tem aquela que a seta assim, ela não é só tortinha assim, não, ela faz uma quina assim. Aí você sabe que é curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita. Aquelas placas, elas estão ali dizendo para a gente, ela está dizendo, você é proibido de virar para o outro lado. Não, ela está avisando o caminho que vem à frente. Evangelismo é avisar o caminho que vem à frente. É dizer, olha, esse caminho que você está indo vai para tal lugar. Então você precisa mudar o seu curso. Ou então você vai parar lá. É como dizer, você vai chegar em tal lugar. Se não quiser chegar lá, faça o retorno, né? Ou comparando a linguagem rodoviária com a linguagem evangelística, né? Faça a conversão. Mude a direção. Então o evangelismo vai avisar sobre isso, mas ele precisa ter uma mensagem completa. Nós temos nos distraído, nós temos nos perdido, porque nós estamos nos dizendo evangelizando, só que não entregamos a mensagem completa. A gente está dando só um pedaço da mensagem. A gente não adverte, a gente não diz, e as pessoas não estão entendendo, elas estão pegando só resquícios. E resquícios não são suficientes, porque a palavra de Deus, ela nos diz que os céus proclamam a glória de Deus, mas os céus não dizem como eu adoro esse Deus. E evangelismo é justamente pegar isso. Existe um Deus, mas como é que eu agrado esse Deus? Existe pecado, como é que eu fujo das consequências do pecado? Isso é evangelismo. Então nós precisamos aprender sobre isso. E isso é uma obrigação que cai sobre nós. E nós vamos ver isso, que a partir do texto de 2 Timóteo, capítulo 4, eu peguei esse aqui que é um dos mais, eu acho mais contundentes. A grande questão aqui, quando nós olhamos, é a pregação da palavra. O título que deve estar aí sobre a sua Bíblia é Fidelidade e Zelo na Pregação da Palavra. O versículo 2, ele tem uma frasezinha bem curta no começo do versículo. Se você reparar o final do versículo primeiro, ele termina e coloca 2 pontos aí, né? Então, volta no nosso bom português. 2 pontos quer dizer que ele dá uma sentença. Agora ele vai começar a dizer, e ele começa com a expressão, 2 palavrinhas aí, prega a palavra. Isso aí está no imperativo, é uma ordem. A gente precisa aprender a entender isso quando nós lemos a Bíblia. A Bíblia tem muitos imperativos. O imperativo, ele quer dizer o quê? Eu tenho que fazer. E ele funciona nos 2 sentidos, né? Quando ele é positivo e quando ele é negativo, ambos têm os 2 sentidos. Por exemplo, quando ele fala pregar a palavra, uma ordem de pregar a palavra, implica que se eu não obedeço essa ordem, eu estou em pecado. É quando ele diz, não irai-vos, mas não pequeis. É o imperativo. Quer dizer que se eu não controlar, eu vou estar em pecado. Quando ele diz, não matarás. É imperativo, eu não devo matar. Implica que se eu matar, eu estou em pecado. Então, todo imperativo, ele diz o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Às vezes ele vai aparecer na Bíblia dizendo o que nós não devemos fazer. Então, eu sei que aquilo, se eu fizer, está errado. Mas às vezes ele aparece dizendo o que eu devo fazer. E no positivo, quando ele diz o que eu devo fazer, é o grande problema que a gente tem hoje. Porque tem muito imperativo na Bíblia que as pessoas leem como se fosse opcional. Então você pensa que opcionar assim, faça isso, aí você diz, não vou fazer não. E você acha que está tudo bem, que não tem problema nenhum. E esse é um grande problema. A gente vai cair lá na parábola que Jesus conta dos 2 irmãos, né? O pai chegou para o filho e falou, vai trabalhar na vinha. Ele falou, não vou. Aí o pai chegou para o outro filho e falou, vai trabalhar na vinha. Ele, pode deixar, pai, eu vou. Só que o que dizia que vai, não foi. E aquele que falou que não ia para o pai, depois ele ficou arrependido e foi. E aí Jesus volta para os fariseus e pergunta, quem é que obedeceu? Quem é que cumpriu a vontade do pai?
Foi aquele que respondeu bem o pai, mas não fez o que o pai mandou? Foi aquele que respondeu mal o pai, mas fez o que o pai mandou? Jesus conta essas histórias que é para poder bagunçar a cabeça dos religiosos, né? E a gente tem que pegar porque é para bagunçar a nossa cabeça hoje também. É porque às vezes a gente lê as histórias e fica só ali. Jesus falou para os fariseus, a gente já imagina, esses miseráveis, esses fariseus. Olha lá, sempre ficava perturbando Jesus. E a gente entende que às vezes a parábola vai cair e nós vamos ser os fariseus da parábola. Então ele vem para nós. Ele está dizendo que qualquer um de nós, né? E aí ele está exemplificando porque o fariseu é aquele que dizia, eu vou fazer a vontade de Deus, mas não cumprir a vontade de Deus. Mas quem era o outro? O outro era qual a palavra aqui? É que vem na mente, que veio complicando, ficou difícil de tirar da cabeça. O gentil, vamos pegar aqui na linguagem de Paulo, é aquele que dizia que não ia cumprir, mas depois se arrependeu de cumprir. Nós muitas vezes podemos ser aquele que religiosamente a gente diz, não, mas eu sou cristão, eu faço a vontade de Deus. Talvez a nossa oração esteja um pouco se semelhando à oração do fariseu publicano, que é contada a história, né? Ele está orando, obrigado Senhor, eu estou na igreja, porque eu conheço a tua palavra, porque eu faço minhas orações, e a gente está como publicano que não foi curado, porque ele não admitiu os seus erros. Muitas vezes a nossa religiosidade atrapalha isso. E aí vem a religiosidade na história que eu comecei a contar a respeito das distribuições de folhetos. O que eu consegui perceber ao longo do tempo, convivendo em várias igrejas, em vários estados diferentes, é que muitas vezes as pessoas elas se acostumaram a ter uma consciência limpa, vamos dizer assim, porque ele tinha saído e entregado meia dúzia de folhetos, achando que fiz a minha parte, quando na verdade ele não fez nada daquilo que a palavra exigia. Muitas vezes a gente tem pagado, então tem igrejas que elas contribuem, mandam ofertas para missionários, aquelas que têm condições, têm evangelistas contratados para trabalhar em campos, em congregações, e falam, nós estamos fazendo a nossa parte na pregação do Evangelho. E aí tem aqueles que entregam os folhetos ao sujeito que faz uma oração lá no momento de trabalho dele, é o sujeito que fala, Jesus te ama, você precisa da igreja, convida um colega ou outro para poder vir na igreja uma vez ou outra, e ele diz, olha, a minha parte eu já fiz. Mas em ambos os casos nós estamos com um trabalho deficitário dentro de Deus. E aí nós somos criados, nós crescemos e amadurecemos dentro do ambiente eclesiástico em que a gente nunca viu o resultado de nossa vida, nossa pregação da palavra de Deus. Eu falo isso porque eu fui criado dentro da igreja, né? Por parte do pai, minha família é presbiteriana de muitas gerações. Mas até minha juventude eu ficava nesse dilema, porque quando a palavra diz nós temos que produzir fruto, eu pensava qual fruto que eu já produzi na minha vida. Sempre fui um crente assíduo, sempre estive na igreja todo o tempo, né? Sempre participei de tudo, fui presidente do CP, fui presidente de UPA, participei da sociedade, ia para os congressos, fazia tudo, estava ali sempre presente, sempre assistia o culto, nunca saía da igreja na hora do culto, minha mãe criou muito bem nisso aí. Mas eu não via resultado nenhum. E aí eu fui ver que a gente fica muitas vezes mascarando aquilo que nós devemos fazer diante de Deus, né? Pregar a palavra é necessário. Por isso que Paulo vai falar aqui a Timóteo, dizendo no versículo 1, começando com uma palavrinha simples, ele diz, conjura-te perante Deus em Cristo Jesus. Você sabe o que é conjurar? Alguém que tem ideia? Chuta aí. Vocês vão acertar alguma coisa. Talvez não acerte o significado todo da palavra, mas vai pegar alguma coisa que vai dar no mundo. O que é conjurar? Você já ouviu essa palavra antes? Hã? Invocar. Está no sentido. Hã? Jurar junto? Não, mais ou menos, né? Tem tempo esse sentido. O que mais? Eu estava ouvindo se alguém lembrava isso, o pessoal, que antigamente o pessoal tinha aquele negócio, né? Te desconjuro. Desconjurar era mandar embora, né? Só que vamos para o português, né? Desconjurar, quer dizer, já tem um prefixo aí de inversão, né? Então, a gente
se desconjurar seria assim, não quer nem ver a pessoa não pode nem entrar na casa, então seria no sentido para fora, conjurar seria para dentro. Né? Então, você vê que a gente tem alguns sentidos. Então, conjurar, ele vai pegar aqui, tem o juro aí, né? Conjurar é chamar em juramento. Então, trazer para dentro em juramento. Né? Então, chamar a pessoa para em juramento junto. Só que ele tem um sentido, conjurar tem um sentido de imprecação. Quando a gente vai para o dicionário, ele fala sobre imprecação. Talvez vocês não tenham ouvido. Alguém aqui já ouviu a palavra imprecação? Na Bíblia tem uns salmos que são salmos de imprecação. Salmo de imprecação é aquele que diz assim: Deus que pega os meus inimigos e esmaga a cabeça deles na pedra. Os salmos eram orações, tem umas orações de imprecação, é a oração que pediu o Senhor para destruir os inimigos. Então, conjurar é chamar um juramento com consequência. Quer dizer, nós vamos fazer um juramento aqui junto e vai ter consequência. Quem já, quando criança, já teve aquele negócio de pegar, às vezes, o dedinho, geralmente os meninos tinham um negócio de furar o dedo para poder mexer com o sangue. Isso era antigamente, hoje em dia nem sei se os meninos mais fazem isso. Mas as crianças tinham um juramento assim, que fala, juro para minha mãe mortinha se fizer isso. Sabe, a criança tem uns negócios desses, que aí você diz que vai fazer, que não pode ficar sem fazer, e tem uma consequência. Se fizer, vai acontecer isso. Então diz: nossa, se eu fizer isso, você pode me dar um muro. Conjurar é chamar um juramento, mas com uma consequência. Então Paulo está chamando a Timóteo e dizendo: olha, eu quero que você junto comigo aqui, entender, perante Deus, versículo 1 aí, perante Deus e Cristo Jesus, o Cristo que há de julgar os vivos e os mortos, e pela manifestação do seu reino. Isso aí é o que Paulo está tomando aí diante do juramento. Então, nós juramos diante de Deus, diante da volta do reino de Deus, Jesus Cristo, o julgador que vai vir para Jesus. Então, diante disso aqui, eu quero que você pegue um juramento comigo, que você vai cumprir o que eu vou dizer agora. E aí ele entra no versículo 2 dizendo: prega a palavra. Então, o que é que significa aqui? Quando Paulo está dizendo: conjuro-te perante Deus que prega a palavra, ele diz: olha, com juramento e consequência, você tem que pregar a palavra. Então, a primeira coisa é obrigação nossa como cristão pregar a palavra de Deus. Se a gente não faz, tem consequência. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Pregar a palavra não é uma opção para o crente. Charles Spurgeon tem uma frase dele que é citada, que ele diz: todo cristão, ou ele é um evangelista, ou ele é um impostor. E essas coisas sempre me deixavam muito temeroso. Eu ficava assombrado com esse negócio. E realmente o objetivo é nos assombrar, para a gente entender que se eu não prego a palavra, eu estou em rebelião contra Deus. E a primeira coisa que a gente precisa desenterrar da nossa cultura evangelical, de que ser crente não é eu me sentar no banco da igreja, ou eu frequentar uma igreja. Se eu não sou alguém que sou capaz de transmitir a palavra de Deus, eu estou incompleto. É uma necessidade. E o Senhor nos toma aqui conjurando, é um juramento com consequências. Quer dizer que se eu não fizer, Deus vai pesar a mão sobre mim. E às vezes a gente fica se perguntando por que algumas coisas acontecem. E eu não sou fatalista, eu não defendo aqueles que ficam: você está tendo isso é porque você tem pecado, você está fazendo aquilo é porque tem pecado, isso não deu certo é porque você deixou de fazer alguma coisa. Sabe aqueles apoios que as pessoas pegam para poder dizer: você não está entregando o seu dízimo, sua vida financeira não vai para frente, para tentar obrigar as pessoas a fazer alguma coisa. Isso, tem muitas igrejas que fazem isso. Por quê? Porque é mais fácil assombrar a igreja, e aí o pessoal vai fazer o que você pede. Então isso é uma técnica básica, mas não é o correto da Escritura. Mas nós precisamos entender que o Evangelho traz esse peso sobre nós. Então não é a questão: eu pequei, Deus não vai me abençoar aqui. Eu estou esperando aquele emprego, não deu certo porque eu não estava orando direito, não deu certo porque eu faltei na igreja. Não é nada disso. Mas aqui ele trata como uma marca do cristão verdadeiro. Então eu preciso disso, eu preciso transmitir a palavra, eu tenho que pregar a palavra. Isso é marca do cristão verdadeiro. E nós vamos verificar isso quando lá no final do versículo 5 ele vai dizer: olha,
faz o trabalho de um evangelista. Lá no meio do versículo 5, ele chama a atenção. Então, a pregação da palavra não é um opcional na vida do crente, é uma responsabilidade. Eu tenho que fazer. Se você está na empresa e você tem que cumprir uma tarefa e você não faz, provavelmente você vai ser demitido. Isso antigamente era muito mais fácil de a gente falar por causa da cultura antigamente. Hoje em dia a gente acompanha aí muitas entrevistas na internet mostrando que uma das dificuldades hoje do pessoal que contrata com a geração atual é que hoje tem uma geração atual que eles não fazem aquilo que eles não têm vontade de fazer. Uma vez o empresário dando uma entrevista falando, não, hoje você chega assim para o estagiário e fala, eu quero que você faça isso, você fala, não vou fazer agora. E é tipo assim, como se ele tivesse o direito. E aí depois ele é demitido, aí tem um discurso na sociedade hoje, o pessoal diz, porque o patrão só quer ganhar dinheiro às custas do empregado e tal. Aí o pessoal abarca nesse discurso, e muitas vezes esse tipo de pensamento tem entrado na igreja. É tipo assim, eu não estou com vontade. E a gente não sabe que o mundo desse que é mundo, ele é feito de obrigação. Então, tem aquilo que tem, aquilo que não tem. No meu tempo, quando a gente era estagiário, eu fui estagiário. Você chegava para o estagiário e faz isso, não tinha negócio do estagiário estudar, mas por que eu vou fazer? Não importa o porquê. Era função de quem trabalhava ralar o estagiário. Porque ali ele quer treinar ele para quê? Aquilo ele desenvolvendo a capacidade dele não resistir ao comando, a estar procurando fazer alguma coisa, a aprender a não ficar parado, não ficar enrolando no serviço. Aquilo ali fazia parte do treinamento também, não que ninguém admitia muito isso. Só que hoje em dia tem muita gente que não quer fazer. E estão achando normal isso, a gente está absorvendo isso chegou dentro da igreja, a gente sente que não. Esse negócio de pregar isso é coisa para os evangelistas, isso é coisa para o pastor. Deixa para o fulano de tal que é líder disso, deixa para o fulano de tal que é líder daquilo. Deixa eu quietinho aqui, deixa eu quietinho aqui no meu banco. E às vezes eu falo de banco, não é que a gente quando chega na igreja, a gente se acostuma a sentar no mesmo lugar, né? Porque quando você muda do lugar, parece que as coisas estão fora do lugar, parece que a gente já acostumou com o ângulo. Então você olha para o pregador sempre naquele mesmo ângulo. Se você sentar no outro lugar, você acha estranho. Aqui que é os bancos são assim, né? Tem esse declive assim. Quem senta mais lá atrás já olha mais assim, reto, né? Se você vir sentar aqui no banco da frente, a cabeça levanta um pouco mais, você já fica mais desconfortável. Então, essas coisas mudam, mas é aquele que a gente falava antes, que é o crente que já tinha a marca do bumbum no banco da igreja, já estava ali marcado. Aqueles bancos antigamente invernizados, aquele banco duro, a pessoa sentava tanto ali que o verniz se desgastava de uma forma diferente, então ficava marcado os lugares onde as pessoas sentavam. A gente dizia isso. E os pastores antigos, eles olhavam para a igreja quando chegavam, quando olhavam para o lugar daquele irmão que não estava lá e falavam, o irmão faltou. Não era assim de procurar o irmão da igreja, ele olhava para o lugar. Se não estava no lugar, não está lá. Mas não é questão do lugar, mas são pessoas que simplesmente se sentam no banco. E a única coisa que ele faz é se sentar no banco e assistir o culto. Então a gente não passou essa cultura, não. Eu faço parte como se eu fosse sócio de um clube. E uma coisa que tem me atormentado esses dias é porque tem muito presbiteriano hoje que ele está vivendo as glórias do passado. Ele está vivendo a glória dos outros. Quando você chega no lugar, geralmente, sabe o pessoal que bate na porta do domingo, meio-dia? Todo mundo sabe quem é, né? Bate lá na porta do domingo, meio-dia. Tem muitos lugares que você chega, quando a pessoa bate, você fala, não, eu sou presbiteriano, eles apressam a fala e vão embora mais rápido. Só que tem muito presbiteriano hoje que está vivendo da glória dos outros, porque ele mesmo não tem isso. A gente tem a fama de ser uma igreja que tem conhecimento da palavra, mas tem muita gente que não conhece a palavra. A gente tem a fama de ser uma igreja, que é uma igreja centrada, mas muitas vezes tem muito crente presbiteriano que não é centrado. E assim, a igreja tem vivido da glória dos outros. Tem muita gente falando sobre o trabalho evangelístico, mas nunca fez trabalho evangelístico. Eu já conversando com pastores, com liderança, tem gente que se apresenta como missionário, mas nunca fez missões. Vivendo da glória dos outros. E a gente tem vivido da glória dos outros no evangelismo. Nossa igreja, até os anos de 1950, era a maior denominação do nosso país. O que aconteceu? Historicamente a gente mudou. Os
missionários pararam o trabalho corpo a corpo e começaram a trabalhar em instituições. Só que a gente foi perdendo, e aí os primeiros cristãos ainda fizeram muito trabalho corpo a corpo, mas as nossas igrejas, no passado tempo, foi desaprendendo isso, e o rebanho não sabe mais, a gente tem que voltar a isso. Por quê? Porque nós somos chamados sob juramento diante de Deus, que nós temos que pregar a palavra, é uma obrigação. Agora, trazendo a obrigação, versículo 2, ele diz, insta, né? O que é que você entende essa palavra aí? Insta. Insista. Uma boa opção, uma boa preparação. Ali eu não vou entrar nos pormenores do Insta, porque senão a gente fica muito tempo aqui, né? Mas bater ali, é como bater martelo no prego. Você vai batendo até ele entrar. Insta, quer seja oportuno, quer não. Então eu tenho a obrigação de pregar a palavra, e aí ele faz qualificante aqui. Sendo oportuno ou não oportuno. O que significa isso? Ele diz, eu tenho que pregar a palavra, oportuno ou não? Eu lembrei do comentário que ontem eu estava conversando. Era o show da Ivete? Não, da Joel. Eu estava no celular e mostrou o vídeo da Joel fazendo show de carnaval ontem, né? E aí no meio do show era uma pessoa falar de Jesus com o outro, né? Aí tem esse texto que fala que é assim, não quer não. Mas na minha opinião, achei interessante que esses dias ela comenta assim, aqui não é o lugar que nós deveríamos estar. Ela se incluiu. Como que ela dando um show e ela fala que não é o lugar para eles estarem e ela estava lá? E ela tem coerência. Falar que continuou o show. Não, já aconteceu uma outra vez, era um show de uma cantora de forró, e ela canta uma música lá, um gospel lá. E o pessoal na internet tudo... nossa, e gente assim, sempre, sabe, os comentários eu subo da internet, né? Aí você vai nos comentários, tem gente falando, glória a Deus, a palavra está sendo pregada, e os outros falando, isso é roupa que está para pregar a palavra? Ela estava com roupa muito escandalosa. E aí, eu, como não sou curioso, eu fui pesquisar e eu encontrei o vídeo completo, né? Que lá estava só o trechinho que ela cantou. O vídeo completo, assim, ela estava fazendo um show de forró, e no meio ela parou e cantou aquela música. Depois ela voltou e continuou o show. Então, são pessoas que elas acham que naquilo ali ela está fazendo a palavra de Deus. É o que eu estava falando do folheto. Esse é o mesmo princípio. É o desencargo de consciência para quem não faz de verdade aquilo que tem que fazer. Quando ele fala, quer oportuno, quer não é esse tipo de coisa. Por quê? Porque essas pessoas estão ali porque escolheram estar. É igual a história do jovem que estava na igreja organizando, né? Na igreja, quando tem muito jovem, geralmente a gente faz retiro de carnaval, né? Então você vai levar aquele povo tudo para lá, só que você precisa, eu só faço retiro se tem alguns qualificantes necessários. As primeiras, você tem que ter um grupo de jovens na igreja que tenha razoavelmente amadurecido para poder você levar o visitante, esse visitante ele ser confrontado com o evangelho. E se não tiver amadurecido, acontece que os jovens não amadurecidos da igreja, eles acabam entrando na bagunça com os visitantes e o efeito é completamente contrário. Então não tem efeito nenhum. Vai ter só gasto e desgaste. Mas estava todo mundo organizando para fazer um retiro no carnaval, né? Isso é muito válido em cidades que o carnaval é muito forte, então você sai para a igreja dali, porque você não consegue fazer. Lá em Bom Jesus da Lapa, por exemplo, tem algumas festas que você não conseguia fazer, você não conseguia fazer culto. A bagunça era tanto na região que atrapalhava completamente, então a igreja ia para longe. E aí o jovem chegou e falou, não pastor, eu não vou para o retiro não. É por quê? Não, porque o Espírito Santo tocou no meu coração, eu vou lá para a avenida, eu vou evangelizar no carnaval. Será que esse jovem ia evangelizar mesmo? Ou ele estava querendo e era ver a festa? Aí tem gente que usa isso tudo. Isso não é o oportuno não. O oportuno não quer dizer, não tem que ser só naquela hora que parece que é a melhor hora. Sabe? Pregar o evangelho não é só quando alguém chega para você e fala assim, eu quero que você fale de Jesus, porque tem gente que acha que é oportunidade, é só quando a pessoa chega assim e fala assim, eu nunca ouvi falar de Jesus, fala para mim. Opa, uma oportunidade. Tem gente que espera algo muito explícito, algo que chega assim, bater na cara. E não é só nesse momento que ele está dizendo. O oportuno não, ele está falando aqui para Timóteo, é que Timóteo não pode esperar somente aqueles momentos em que
que ele possa falar livremente. Aqui vai se encaixar para nós hoje, que às vezes a gente acha que falar do Evangelho é só quando a gente está no ambiente de culto com os irmãos reunidos. Sabe o oportuno? Não, aquela hora que você tem alguém que você conhece, e aí você quer que ele conheça o Evangelho, só que o que é que você faz? Você chama ele para vir na igreja. Porque aqui você quer, ou você acha que aqui você vai conseguir falar alguma coisa, ou você vai pedir alguém para falar para ele. Isso aí é um exemplo de pregar só no momento oportuno. Então, se ele vir, vai ser o momento oportuno dele ouvir a palavra de Deus. E momento oportuno, ele quer dizer que é todo o momento. Quando ele fala oportuno ou não, quer dizer que a gente não pode ter medo de pregar a palavra. A grande questão é que a gente é obrigado, a gente tem a obrigação de pregar a palavra. E a gente precisa pregar isso mesmo quando pareça que não vai ser muito bom. O exemplo mais forte para a gente hoje, pensar no momento não oportuno, é como às vezes a gente tem receio de falar a palavra com algumas pessoas com medo de perder convivência com elas. Sabe, não tem aquele ambiente, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes há um amigo que você tem, e você pensa em falar do Evangelho, mas acha assim, aí se eu falar, depois ele não vai querer conversar direito comigo, ele vai achar que eu sou um crente chato. Aqui ele vai dar muito direcionamento a esse tipo de coisa que muitas vezes nós fazemos. Pensa assim, falar, a gente pensa, mas será que é o melhor momento? Sabe aquela vergonha que toma conta da gente? Isso aqui é a alegação de Paulo aqui a Timóteo, quando ele fala, seja oportuno ou não. Então quer dizer que eu não posso esperar que a pessoa esteja totalmente, entendeu? Então eu não posso esperar que de repente a oportunidade se abra na minha porta. Eu não posso esperar que de repente uma sala de aula, que eu estou lá com meus colegas, aí de repente apareça um assunto e a pessoa pergunta, não, fulano que é crente sabe disso aqui para poder falar alguma coisa. Que essas oportunidades aparecem para a gente. Né? E às vezes a gente está tão ruim que a gente não consegue nem aproveitar essas. Mas aqui ele fala que a gente tem que aproveitar essas oportunidades e também quando ela não aparecer, a gente precisa cavar a oportunidade para poder fazer. Então, não, quando a pessoa está lá fazendo um show no meio do carnaval e ela fala a palavra, aquilo ali não é questão de oportuno ou não oportuno. Eu também discordo, tem gente que faz, eu também discordo quando junto um bando de crentes diz, vamos colocar um trio elétrico na avenida para poder pregar o Evangelho. Acontece no caso de Salvador, por exemplo, já tive notícia do, se não me engano, Ademar do Campo, que tem umas músicas bem assim, com trio elétrico lá em Salvador, a festa, então para assistir, tem aquele momento que fica parado, o povo fica na rua, e aí passa. Só que o que acontece? Essa é a experiência de, eu já toquei na rua assim com o pessoal. Então, o que acontece? Você passa ali, os bêbados começam todos a pular, eles não estão nem sabendo o que está acontecendo. Eles começam a pular como se fosse outro trio qualquer. Esse povo escuta música e eles nem sabem o que está falando nas músicas. Aí você achar que você naquele momento você vai conseguir impactar a vida de alguém é inimaginável. Na verdade, é uma estratégia de quem quer fazer alguma coisa por esse cargo de consciência. Não é isso que nós está falando, é isso que Paulo está falando a Timóteo. Oportunidade não quer dizer que eu preciso cavar oportunidades. Eu tenho que buscar oportunidades. Então isso fala de intencionalidade. Que essa intencionalidade, eu estou aqui prefigurando, mas é um assunto que a gente vai falar na terça-feira. Sobre intencionalidade. Então o momento não oportuno é às vezes que a pessoa quer não dar abertura nenhuma. Mas você tem que cavar uma abertura para chegar para o Evangelho. Um exemplo muito grande que já explicar que às vezes tem gente que não entende. Quando eu chego em qualquer lugar, tem pastores que chegam na cidade e aí eles vão no comércio, sai, você chega uma pessoa, não, eu sou o novo pastor da igreja presbiteriana, eu sou pastor da igreja presbiteriana, aí vai no juiz. Eu tinha um pastor jubilado que eu conversava com ele, que ele fazia isso, eu gostava disso, disse, você tem que fazer, que no tempo dele ele chegava na cidade e a primeira coisa que ele fazia, ele ia se apresentar para o juiz da cidade, para o delegado e para o prefeito. Eu sou pastor da igreja presbiteriana. Naquele tempo, o pastor presbiteriano ele gozava de um prestígio muito grande, que a gente já não tem mais hoje. Mas tinha um prestígio muito grande. A cidade pequena fazia isso. Eu não faço isso. Só que isso é uma estratégia. Toda igreja de cidade pequena tem muita gente na cidade que já ouviu falar do Evangelho muitas vezes, mas não está na igreja. Porque eles têm raiva de crente. Ele já ouviu. Vocês devem ter os amigos ali que não é crente, às vezes alguns católicos vêm, e aí você não consegue falar do Evangelho para ele, não é? Tem? Todo mundo tem uma amiga assim? Porque quando você começa a entrar no assunto, ele já bloqueia.
Então, essas pessoas são altamente. Então, quando eu chego e não me apresento. Aí é uma cidade assim, como Alvorada, por exemplo, que a gente vem trabalhar no frigorífico, né? E tal, vem de fora. Lá em Minas Gerais, o pessoal que trabalhava na mineração, então a gente chegava e apresentava, as pessoas não. Então, o que eu podia inventar, enquanto as perguntas eles não eram diretas para eu não ter que mentir, eu não falava que eu sou pastor, nunca falo. Porque tem muita gente que a gente não fala e aí começa a ter vontade e tal. Quando a pessoa vai descobrir que eu sou pastor, aí a gente já conseguiu um contato, aí a pessoa fica com vergonha de se afastar. Então a estratégia é eu conseguir me aproximar dessas pessoas. Então eu trato isso como exemplo do que a palavra fala de não oportuno. São pessoas que não dão oportunidade para você. Então você precisa ser intencional para poder furar a barreira, para ultrapassar. Isso quer dizer o não oportuno. Então, o oportuno não é aquele negócio. Tem pessoas que a gente olha e diz: ah, fulano é assim, 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 ó, só falta ser crente, vou pregar para ele. Isso é o oportuno. O não oportuno é que a gente tem que pregar para aquela pessoa que você acha que não é nada, aquele que não tem jeito. Eu estava na Bahia e eu conversava com um jovem que tinha lá, e ele encontrava com ele por causa da rádio. A rádio que tinha lá, a rádio comunitária, a igreja tinha um programa na rádio lá que o pessoal achava que tinha muito efeito, mas a gente estava lá, que nem os membros da igreja tinham um programa. Ainda sustentei um tempo no programa, mas se viu que ele era o sonoplasta que abria a rádio, fazia as coisas lá. Sabe aquela pessoa? Roqueiro, acreditar em disco voador, e tinha uma fama na cidade de maconheiro. Né? E aí eu comecei a ter um contato com ele, né? E evangelizar. Então, contato evangelizar. Eu não consegui chegar até o final, mas falei muito do evangelho com ele. E ele já tinha um negócio, ele falava assim: ó, eu falo para os meus amigos, se um dia eu resolver ser crente, eu vou ser crente lá na igreja do pastor Jeito. Então já consegui ter uma aproximação. Mais uma vez, conversando com o irmão da igreja, até gente boa, mas quando eu citei o nome, a pessoa já falou assim: que nada, aquilo é um nóia, vale a pena não. Então isso é o tipo de não oportuno. Às vezes a gente olha e julga as pessoas e pensa: não é uma pessoa que presta para pregar a palavra de Deus. E às vezes é a pessoa que é necessário você pregar a palavra de Deus para transformar as suas vidas. E a gente falou deles, né? Está vendo como a verdade aparece? Então o não oportuno às vezes é aquilo que a gente parece que não vai dar certo. Então, pregar para todo mundo, em qualquer momento, em qualquer ambiente. Só que a gente tem que entender que aí vem o qualificante, versículo 2. Quer ser oportuno, quer não? Corrige, repreende, exorta com longa dignidade e doutrina. O que é que você entende aí quando fala dessas três palavras? Corrige, repreende e exorta. Corrige se está errado. Exortar é incentivar. Daniel, você falou que exortar é o quê? Encorajar? Mas encorajar a fazer uma direção. Faça desse jeito aqui agora. Mas encorajar também tem uma ruptura. Né? Quando você vai encorajar uma pessoa, tem uma ruptura com aquilo que seria naturalmente que ela iria fazer. Ali é Paulo dando a ordem e a responsabilidade a Timóteo, né? E repreender. O que eu quero destacar aqui, quando ele fala corrige, exorta, repreende, ele está falando de algo que é combativo. Por que eu estou chamando a atenção para essas três palavras? Quando a gente fala de pregar o evangelho, a gente fala pregar as boas novas do evangelho, mensagem de salvação. Só que a gente absorveu a ideia que mensagem de salvação é falar aquilo que deixa as pessoas felizes. E aí as igrejas muitas vezes estão criando um ambiente. Não, vamos fazer assim, vamos fazer o nosso culto assim, para que o descrente se sinta melhor aqui, ele se sinta atraído em ficar. Olha, não vamos falar coisa negativa não. Aí tem gente que fala para o pastor assim: não cita negócio não, senão as pessoas vão se sentir mal. Né? Tem aquele negócio lá, o pastorado a gente sempre passa por essas coisas, né? Às vezes liderança, pessoas da igreja que falam assim: cuidado, palavra tal, meu irmão, se tem dificuldade nessa área, ele pode ficar desencorajado. A
A gente fica com aquela ideia só de coisa suave. Só que aqui Paulo está falando de pregar o evangelho com repreensão, com correção, né? Com exortação. Tem um motivo da palavra que traduzir exortar e não encorajar. Exortar é encorajar, só que ela tem uma rusga assim, né? Porque quando a gente pega só encorajar hoje, está sendo muito usado ali pelos coaches. Você pode, você não sei o quê, você é, e aí tem os coaches evangélicos, né? E quem nunca ouviu aquilo, você é a menina dos olhos de Deus. Você é o. Como é que o outro lá fala? Você é o ponto fraco de Cristo, sabe? Isso também é encorajamento. Só que é um encorajamento desprovido de base. Então, quando a gente fala o exorta, ele é um encorajamento que a gente, como cristão maduro, a gente sabe, encorajar é um incentivar a fazer aquilo que é bom. Mas fazer aquilo que é bom nem sempre é suave. Qual personal trainer na academia? Você quer parar e ele mais? Vamos lá. Você não aguenta mais e ele não pega o peso. Eu sigo o pessoal eu sigo o pessoal desse negócio de saúde, de filhos, e aí tem um que fala assim, olha, personal é para quem sabe que não tem disciplina para fazer sozinho. Então tem que ter o cara ali para ficar gritando com ele para ele poder fazer, senão ele não faz. Então é bem isso. Então a pregação do evangelho tem isso. Então aí faz parte. Ser oportuno não, mas é porque tem que ter confronto na pregação do evangelho. A pregação é ruptura. Só que aqui o que eu quero destacar, ele termina com longanimidade e doutrina. Quer dizer, há tempo e fora de tempo tem que pregar o evangelho, mas eu tenho que exortar, repreender, mas com longanimidade. Então você vê que ele equaliza, ele balanceia as coisas. Então não é só, porque às vezes a gente chega lá e tem que. Eu vou falar do evangelho, aí chega uma pessoa assim, olha, essa vida que você está levando, você vai no inferno. Você tem que aceitar Jesus. Todo mundo já viu alguém evangelizando desse jeito, já? É bem isso. Pastor, eu tenho uma amiga, uma colega de trabalho, ela é bem católica. Ela morava em Porangatu e veio para cá com uns 2 anos. E ela disse que uma amiga convidou ela para ir na igreja, não é universal. E ela chegou lá, foi só pedir dinheiro. Pedir dinheiro, não sei que ela se odiou o culto. Aí foi embora, né? Não sei se ela falou para mim, passou um tempo, a amiga me convidou de novo. Ela falou, não, eu não gostei daquele culto lá, é só pedir dinheiro. Aí ela falou, não, mas vamos hoje não vai ter isso não. E ela foi de novo. Ela foi a mesma coisa. Então assim, ela descrençou. Eu falei, aí eu tive que defender minha igreja, né? Ela generalizou a igreja evangélica. Falei, na minha igreja não tem essa mudança de dinheiro, não. Você pode ter certeza, lá tem palavra, tem pregação. Aí eu falei, um dia eu vou te convidar para ir. Ela falou, não, eu vou. Ela falou, tudo bem, né? Porque ela disse que não gostou, então assim, todos os crentes para ela, todo pastor é para pedir dinheiro. Né? Então, a impressão que ela pegou foi essa. E ela então, mas ela ama a igreja católica. Mas aí você vê uma coisa, às vezes é uma oportunidade que aparece de você pregar o evangelho, mas de uma forma, por causa do exemplo negativo. Isso exemplifica muito, eu tenho que falar tempo, mas a longanimidade é dentro aqui. Porque assim, eu tenho que pregar. E aí vem uma frase, eu não me lembro o autor, ele diz assim, a verdade tem que ser pregada em amor, mas o amor não pode me impedir de pregar a verdade. Então, ele disse, tem que ser pregada a palavra, exortação, repreensão, mas com longanimidade. Não quer dizer que eu tenho que ser rústico, eu tenho que ser duro, eu vou ser ríspido com as pessoas. Mas eu tenho que confrontar as pessoas. Então, mesmo que seja uma mensagem que vai corrigir, isso a gente tem falado, que a mensagem do Evangelho tem que mostrar para a pessoa que ele é pecador. Tem que falar que precisa de uma mudança. E esse corrige, exorta, repreende, ele representa aquilo que tem faltado na nossa pregação do Evangelho. Porque às vezes a gente fala, a gente chama a pessoa para ir na igreja, eu tenho costumado falar assim, muitas vezes a gente acha que evangelizar é chamar a pessoa para vir na igreja. Só que a gente não confronta pessoas, a gente tem convivência com pessoas, a gente até consegue colocar a mensagem do Evangelho para elas, elas escutam, elas interessam, elas gostam da oração, mas qual a grande dificuldade? A gente não confronta a pessoa.
E evangelizar, ele compreende uma pergunta simples, que ela precisa estar em algum momento ali. Em algum momento, quando a pessoa entende, ela tem que ser questionada. Você entendeu? Você aceita Jesus? Pastor, mas será que a gente não tem essa restrição, esse receio de pregar a palavra? Porque nós, igreja, às vezes já perdemos a fé na palavra, no poder que a palavra tem, de transformar vidas. Será que talvez não está em nós também esse receio? Não, há um pouco disso, né? Que devido que a gente tem vivido, a grande maioria dos cristãos hoje, eles vivem muito tempo na igreja sem experimentar a ação do Espírito Santo. Quer ver? Vamos fazer uma enquete assim, rapidinho. Você só vai levantar a mão. Quem aqui tem até 5 anos de crente? Levanta a mão. 5 anos, não, algumas pessoas. Quem tem até 10 anos de crente? Mais de 5 até 10. Quem tem entre 10 e 15 anos? Quem tem entre 15 e 20 anos? Então a gente vê o seguinte, tem algumas pessoas até 5 anos. Então, vamos pegar o de 5 para dar uma filtrada. Quem levantou, que tem até 5 anos. Quem tem até 3 anos de crente? Levanta a mão. Então, a gente tem aqui a maioria entre acima de 3 anos pelo menos. Eu falei 3 anos de propósito, né? Na nossa igreja tem um livreto chamado Manual do Candidato ao Sagrado Ministério, que a igreja determina que se alguém quer se candidatar ao pastorado, pensa em ir no seminário, eu tenho que ter no mínimo 3 anos como crente. Então nossas lideranças consideram que 3 anos é um tempo mínimo de convivência na igreja para você ter a noção de que já entendeu alguma coisa. Então todo mundo aqui tem acima de 3 anos, 5, 10, 15 anos de crente. Quem aqui já experimentou, teve uma experiência de conhecer alguém que você sente que teve participação no encontro dessa pessoa com o Evangelho? Alguém que você teve convivência que essa pessoa, ela se converteu e é cristã hoje por influência sua? A gente vê que tem alguns, mas são poucos. Geralmente estão Pessoas da família, eu sobrinho, na verdade, está numa denominação que eu gostaria que eles tivessem, mas eles. Eu falo porque é algo que não é tão comum. A gente está numa geração que muitas pessoas nunca passaram por essa experiência. Então isso gera uma estética muitas vezes com a palavra. A gente não entende o poder da palavra de Deus. Ele vai fazer igual a irmãzinha que eu falei lá, que foi comentado ontem, que disse que era um nóio. É uma pessoa que nunca teve essa experiência. Então ele olha para o cara, o drogado, o cara que o menino nem era assim, nem era aquele. Você sabe que tem aquele drogado que vive na rua, largado. Ele trabalhava, ele tinha que fazer as coisas dele e tal. Mas o pessoal sabia que de vez em quando ele puxava um. Mas ele trabalhava. Ele não era um ator assim. Mas aí a pessoa já desqualifica, ele não entende. Será que o Espírito Santo não tem poder para mudar a vida de uma pessoa dessa? Às vezes falta essa experiência para poder ter essa constatação. Mas o que eu digo mais ainda, a gente volta lá, porque nós somos rebanho de Deus. A palavra usa muito essa comparação da igreja com o rebanho. Agora o rebanho tem algumas características que a gente não absorve muito, a gente pega só o romantizado da Bíblia. Mas o rebanho tem um negócio interessante, que as ovelhas, elas aprendem umas com as outras a seguir o pastor. A ovelha não nasce sabendo a voz do pastor. Tem aquele negócio, eles ouvem a voz do pastor, o pastor chama. Então tem as mais velhas que elas ouvem. Então o pastor ele chama, até aquelas que já estão acostumadas, elas vêm, e as outras, elas vendo aquelas ovelhas e elas vão seguir. Então, justamente isso. Então as ovelhas elas aprendem umas com as outras. O rebanho ele não tem cheiro do pastor, tem cheiro do rebanho. O pastor ele vai ensinar ao rebanho. Então ele treina, então tem aquelas ovelhas principais que obedecem, as outras elas vão aprendendo no convívio. O grande problema é que o nosso convívio de evangelismo ele é desprovido de exemplos. Então a gente tem uma geração que a gente não teve contato. Eu convivi com a geração que teve contato com os missionários americanos quando chegaram no Brasil. A
a segunda, a terceira leva de missionários. Era uma geração muito diferente, porque eles viram o negócio acontecendo. O problema da gente é que a gente é fruto disso, mas a gente não conviveu com os que viveram isso ativamente. Então a gente não desenvolveu isso. Então o chamado aqui é para lembrar. Lembra que não fique preocupado, que aqui essa mensagem agora pela manhã, ela é só de obrigação mesmo. Não fique preocupado agora, que depois eu vou dar a solução como você resolve isso. Mas é para poder deixar você remoendo um pouquinho essa obrigação. Então tem que exortar, repreender, é claro que com longanimidade. E essa necessidade, versículo 3, eu destaco aí por quê? Porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Esse versículos 3 e 4 é um dos meus textos preferidos aí em 2 Timóteo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Hoje o povo prefere a mentira do que a verdade. Quem nunca viu o meme daquele negócio que fala assim, culto de revelação, aí tá aquela multidão entrando assim, culto de doutrina, aí tem só os gatos pingados. As pessoas, elas querem saber de revelação. Eu rodava lá em Brasília, aí sempre tem, quem nunca andou na minha época, você andava no centro de Taguatinga, tinha um pessoal entregando panfleto. Aí geralmente tinha uns panfletinhos quadradinhos assim, com aquele papelzinho, parecendo aquele papel de pão, já viu aquele bem recicladozinho? Geralmente a gente já pegava e jogava fora, porque geralmente esse papel mais umzinho era os videntes, né? Irmão fulano e tal, traga a pessoa amada, então eles ficavam entregando essas propagandas. Sabe que um dia passando, entregaram dessa, eu já ia passando quando olhei, era uma propaganda da igreja não pentecostal. O que estava escrito? Só nessa sexta. Sabe uma dessas igrejas que compra aqueles cinemas falidos dos centros velhos? Só nessa sexta-feira, descapetização total e fechamento de tudo. Então a gente vê que as pessoas, elas estão movidas por esse tipo de coisa. Elas querem a mentira. Elas querem aquilo que vai ouvir. Então, o grande problema é o povo não quer ouvir a palavra de Deus. A gente não pode pegar com isso, porque na nossa igreja, muitas vezes a gente se apega nesse texto para dizer, não, a nossa igreja não tem tanta gente porque a gente prega a verdade. E o mundo não gosta da verdade. Isso tem fundo de verdade, mas também é meio por incompetência da gente. A gente tem que olhar esse tipo de coisa dizendo, olha, a gente não pode abrir mão da verdade para poder encher a igreja. Tem muita igreja que tem abrido mão da verdade para poder encher. Por quê? Porque as pessoas querem aquilo que traz coceira nos ouvidos. Já viu quando você está com a coceira no meio das costas? Sabe aquela coceirinha lá no meio das costas que você não alcança? Aí você procura alguém para quê? Você chama alguém e diz, fulano, coça aqui para mim. É nesse sentido aqui, ele fala que as pessoas estão sentindo coceira nos ouvidos. A pessoa ela quer ser agradada, então ela vai procurar um lugar para ser agradada. Quando você procura alguém para coçar no meio das suas costas, quando você não está conseguindo alcançar. Então tem muita igreja por aí que está oferecendo aquilo que o cliente quer. Então, isso é o evangelho? Não é. Muitas vezes a gente fica, mas o importante é que o evangelho está sendo pregado. O importante é que Deus usa até ser mamula, igual o Balaão, né? Mas a gente não pode se conformar com algumas pregações que são ditas do evangelho por aí, porque não são evangelho. Porque estão pregando que o povo que ouviu o evangelho, ele confronta. E ele diz, muitos eles vão se recusar, eles vão procurar fábulas, né? Você vê aí o que é que o pessoal está atrás? O pessoal está atrás dos coach evangelho. Ouvi na internet, uma vez chegou uma adolescente, olha aqui, um vídeo para mim do David Leonardo. Ela olha assim, não me conhece. E ela, aqui não sei o que, eu cheguei, 1 minuto de vida, eu falei, você prestou atenção que ele fez isso. Aí ela congelou. Eu falei, presta atenção, quando você estiver na internet, se você vê o cara sentado assim, com o fundo bonito iluminado, com a luz só nele, sabe, nessa posição de você estar no banco, subindo, olhando direto para a câmera, e parece tudo assim, parece que ele está falando com você, parece muito confortável, desconfia desse cara. Quando tem muito subterfúgio assim é porque não tem palavra. Quando ele usa muito o ambiente é porque não tem palavra. E ele tinha um jovem, hoje já é presbítero, e ele mexia com essa parte de comunicação. Foi ele que começou a me ajudar, a gente começar
a gravar e transmitir os cultos. E a gente sentava e tinha conversas assim, excelentes, quando ele perguntava. Ele estudava muito a questão de marketing, ele falava, pastor, até quando a gente pode usar uma técnica de marketing, alguma coisa para poder divulgar o Evangelho? E quando eu vou estar passando do ponto de estar fazendo mais propaganda do que o Evangelho? E ele tinha essa preocupação real. Então a gente pode usar muitas ferramentas, mas a gente não pode perder a raiz do Evangelho. Porque o versículo 5 vai fechar para nós dizendo: tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas. Sóbrio todo mundo sabe, né? Sóbrio ao contrário de bêbado. Para ficar bem no popular. O bêbado, ele não sabe direito onde vai. Já viu um bêbado procurando na rua? Uma piada que meu avô contava, dizia que chegou um bêbado, assim, e batendo na porta. E a mulher gritou, e ele disse, seu marido está em casa? Ele falou, tá não. Ele disse que ia sair. Foi para a porta da frente, para a casa da frente, bateu na porta. A mulher gritou lá dentro, quem é? Seu marido está em casa? Está. Aí ele saiu. Aí na terceira casa que ele bateu, seu marido está em casa? A mulher gritou, tá não. Ele disse, dá para vir aqui fora ver se não sou eu? Então o bêbado é aquele que no popular é aquele que não sabe direito, que não sabe a casa, não acerta a fechadura, aquele que a gente olha assim e pensa, como é que ele consegue chegar em casa sem ser atropelado? Então, quando ele fala ser sóbrio, quer dizer, eu tenho que saber o que eu faço, onde eu estou, eu tenho que estar atento, né? Porque o bêbado ele está aqui e não vê quando o carro vem vindo. Você vê que as campanhas, não dirija depois de beber, porque os sentidos ficam mais fracos e tal, você não vai conseguir reagir. A pessoa atenta, a pessoa sóbria, ela está pronta para reagir. Ela vai fazer, ela vai pegar todas as oportunidades, e aquele que parece oportunidade vai escavar para poder pregar o Evangelho. Então, ser sóbrio, não se deixe enganar, suporta as aflições. Quer dizer, quando você for pregar o Evangelho, vai ter dificuldade, então suporta as dificuldades, mesmo assim continua pregando. Faz o trabalho do evangelista, continue pregando o Evangelho, e por último, cumpre cabalmente o seu ministério. Lembra antigamente que os mais velhos diziam? Cabo a rabo. Minha avó dizia isso. Isso aí era uma variação, né? Do povo simples para entender. Cabalmente quer dizer arrisca. Então, a pregação da palavra deve ser cumprida segundo a descrição da palavra de Deus. Então ele diz, você precisa pregar, eu tenho que pregar, isso é cumprir. Então, chamado a ser sóbrio, não dá ligança, porque as pessoas aí fora elas não querem ouvir a palavra de Deus. Mas eu tenho que continuar pregando, né? A questão toda vem para nós. Nós temos essa obrigação, pesa sobre nós essa obrigação. Então, a primeira coisa a respeito do evangelismo que a gente tem que fazer, eu preciso evangelizar. E eu, certamente, eu sei que é difícil para a maioria dos irmãos, porque vocês nunca tiveram a experiência disso. Eu fui experimentar isso já na juventude, quando Deus acabou por misericórdia me mostrando algumas pessoas assim que eu morei em Mogi das Galápagos, minha cidade natal, até os 17 anos de idade. Com 17 anos eu saí de lá e fui para Brasília, né, junto com meu irmão. Então, foi quando eu saí de casa e nunca mais voltei. Mas eu tinha esse negócio na mente. Cadê o fruto? Eu nunca frutifiquei. E aí tinha aquele texto de Pedro lá, ele disse, eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada e lançada fora. Eu ficava, ou será que o machado está no meu pé? Aí, pela misericórdia de Deus foi me mostrar, isso alguns anos depois de morar em Brasília, um rapaz lá na minha cidade natal, que na época a gente tinha, quando eu tinha 17, a gente tinha uma banda na igreja. A gente assim, a banda a gente ensaiava no meio da semana, a gente ensaiava 6 horas da manhã, 2, 3 vezes na semana. Depois que a gente começou, a gente passou mais ou menos um período de um ano e pouco na igreja, tomando conta do louvor na igreja. Tinha outros irmãos, mas uns casaram, não sei o que, ficou um ano e meio. Éramos 4. Todos os 4 tocavam, 2 cantavam. E a gente passou um ano e meio fazendo louvor na igreja. Todo louvor, todo culto, toda escola dominical, qualquer programação, a gente não tinha escala. A gente tocava toda vez. A gente tocava todo domingo, todo meio de semana, e ensaiava toda semana. A gente ensaiava tanto que uma vez a gente estava ensaiando, tinha um pastor novo na igreja, inexperiente,
E a gente ensaiava 6h30 para 7 horas da manhã na igreja. No domingo, antes da escola dominical. Então, uma vez a gente estava ensaiando lá e a casa pastoral era continua a igreja, assim, não era aqui do outro lado da rua, era como se fosse aqui no salão aqui atrás. Tinha igreja aqui, e ela começou a tocar, que ela acordou, ele veio brigar, justo com o meu irmão. Moço, é cedo, eu estou dormindo e tal. A gente riu tanto na hora, porque a gente não tinha isso. Mas o que acontece? Esse rapaz, a gente chamou uma vez ele para tocar com a gente. A gente tinha uma apresentação que a gente conseguiu lá na escola, e a gente chamou ele para poder tocar junto com a gente, ele ensaiou algumas músicas, tem. E aí, falando do evangelho para ele e tal, isso aí, ele foi se aproximando, e aí anos depois eu descobri que ele tinha se convertido, estava na igreja. Aí o Espírito Santo mostra que às vezes tem pessoas que a gente participou, a gente não vê, mas se a gente prestar atenção, os resultados eles aparecem. Mas o que a gente precisa pregar. Por que eu vi pouco? Porque eu preguei pouco. Eu fui criado, ensinado que evangelizar é certamente entregar folheto. Isso não dá resultado, a gente não vê. Mas o que a gente precisa é entender que eu tenho que pregar o evangelho. E a tempo e fora de tempo, quer dizer, o tempo todo, o reverendo Leandro Lima falando a respeito da pregação do evangelho, citando o texto de Apocalipse, ele diz: olha, o único jeito do evangelho não ter feito é se eu não pregar. E a grande questão é que ele tem feito para uma coisa ou para outra. Às vezes a gente vai pregar o evangelho e tem feito para a salvação, e a pessoa se converte. Mas às vezes a gente prega o evangelho e tem feito para a condenação. Isso faz parte da pregação. Só que a gente não sabe qual a semente vai salvar e qual vai condenar. O semeador ele não jogou a semente só no meio da terra arada, né? A semente caiu no meio do caminho, caiu no meio das pedras, caiu no meio dos espinhos. A questão é que a gente tem que jogar a semente independente de onde. A que cair no meio dos espinhos vai ser sufocado, mas a gente lançou a semente. A que cair no meio da estrada vai ser levada a palavra, mas a gente jogou a semente. A que cair lá no meio das pedras, ele vai crescer, mas a gente jogou a semente. E na semente a gente vai jogando, tem a que cai na terra boa e essa vai frutificar. Às vezes a gente está tão preocupado em jogar a semente, a gente segura tanto a semente, que a gente não vê o resultado porque a gente está segurando a semente. A gente está querendo ir no melhor lugar. Não vou plantar, não vai dar certo, não vai crescer. Não, eu vou plantar para quê? Vou perder minha semente. E a palavra de Deus, ela fala justamente disso, não tem esta semente. A grande questão é que, para nós finalizarmos, Eclesiastes capítulo 11, ali nos primeiros versículos, ele diz assim, Eclesiastes 11, a partir do versículo 1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirão à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. Então ele diz: lança o teu pão, joga a semente. Não adianta você ficar olhando para as nuvens, não vai chover, não vou plantar não. O agricultor sabe, né? Eu estava conversando com o Carmelino sobre isso. Vai lá, está aparecendo, vamos plantar. Às vezes planta, às vezes não chove, né? Mas aí não chove, vai desistir. O agricultor tem que ir lá, não, eu já comecei, já doei a terra, já preparei tudo. Vamos meter semente de novo, quem sabe chove, para poder pelo menos ver se eu livro a parte. Às vezes a gente está com um agricultor desiludido. Não choveu, queimou a semente, já não vou plantar mais nada. Porque a palavra chama, vai. Quem fica só olhando, nunca vai ver crescer. Quem fica só esperando a chuva, nunca vai colher o fruto. Então, pregar o evangelho ele é uma obrigação. Só que aqui, só para dar um alívio de consciência no final. Quem converte não é a gente. Quem converte é o Espírito Santo. Então, não se preocupe se deu certo, se você é bom, ou se você é ruim na sua visão do que você faz. Porque o que ele falou é: prega. Bom ou ruim, prega. É oportuno ou não? Prega. Você acha que vai dar certo ou não? Prega. O Espírito Santo se encarrega de converter quem ele tem que converter. A função nossa é pregar. Eu não tenho a obrigação de converter as pessoas. Deus não vai me cobrar isso. Ele vai me cobrar se eu preguei ou se eu não preguei. Então, primeira coisa sobre o evangelismo que a gente precisa aprender
eu preciso pregar. Se eu não pregar, eu estou desobedecendo. Não importa se a pessoa vai converter ou não, eu tenho que pregar. Por quê? Porque, para finalizar aqui, deixar só mais um texto aqui, para finalizar com os irmãos. Ezequiel. Eu abri o texto aqui, mas fiquei sem a referência. Ezequiel 3, 17 e 18. Ezequiel 3, 17 e 18. Diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Na minha boca ouvirás essa palavra e os avisarás na minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da sua mão é que eu dou. Ele diz: olha, eu estou ouvindo. Vocês estão aqui na igreja para quê? Vocês estão ouvindo a palavra. É a advertência da parte de Deus. Mas quando ele falar, e você vê alguém que precisa ouvir essa palavra, e você não advertiu, o que ele está dizendo? Eu vou dizer: olha, fala para o homem que ele está no caminho errado. Ele vai morrer se ele for aí. E você não fala disso. Quando se essa pessoa morrer no pecado, eu vou cobrar de você. Ele não vai cobrar de você: ah, você não conseguiu convencer. Ele vai cobrar se você falou ou se você não falou. Porque lá no juízo final, quando essa pessoa chegar lá e for para o inferno, lembra lá? Apartai-vos de mim para o fogo eterno. E a pessoa vai querer reclamar: ah, Senhor, mas eu não sabia. O que é que Deus vai dizer para essa pessoa? Mas olha, eu mandei fulano, falar o evangelho para você, e você não deu ouvidos. A grande questão é, quando ele mandar você pregar e você não pregar, ele não tem o seu nome para colocar lá, dizendo: ó, fulano pregou para você. Não é questão de a pessoa não converter. A pessoa pode nem converter, mas você vai ser cobrado porque não falou, não é porque não converteu a pessoa. Se você falar para o perverso continuar perverso e morrer na perversidade, o problema é dele, mas ele não tem sangue do meu lado. Isso aqui foi o que eu aprendi ainda na adolescência. Digo, eu não quero que venha um negócio do meu lado. E às vezes eu brinco no ministério pastoral. Eu falo: meus irmãos, eu sou aqui pastor da igreja, mas eu falo as coisas bem claras, porque assim, o meu negócio é que eu tenho que prestar conta com Deus. Ele vai chegar para mim e falar: Rogério, cadê aquela igreja que você pastoreou? E eu vou dizer nas palavras de um professor meu, que nem cristão era o Tenente Franklin. Olha o nome do homem. Acho que a gente nunca esquece. O professor dos mais terríveis que eu já tive. Ele dizia o seguinte: chegar lá na frente, o aluno ele vai dizer: eu detesto porque ele era um miserável, ele era isso, ele era duro, isso, mas nenhum aluno vai ter a possibilidade de dizer: o miserável Fouclair me ensinou isso. Era o discurso dele. Então eu falo: aqui eu estou aqui para ensinar. Mas o meu discurso é o seguinte: quando chegar lá e Deus falar, eu falei. Ah, mas não quiseram ouvir. O problema não é meu, eu falei. O evangelho é isso. Eu prego o evangelho. Ah, mas o fulano não converteu. O problema não é meu. Eu preguei para ele. Se ele não converteu, ele se acha, isso é com Deus. Eu estou, no popular, eu estou tirando o meu da reta. Aprenda como cristão. Você tem que tirar o seu da reta. Deus mandou pregar, você prega. Se você não pregar, você está no meio da confusão. Então atente para isso. Faça a sua parte para que Deus não cobre de você para aqueles que vão se perder. Isso é que a palavra de Deus nos chama. Então, pega isso que quer ser não, exorta, repreende com toda a longanimidade e doutrina. Amém? Amém.